O portal de notícias Barbacena Online e a Rádio Sucesso FM tem o prazer de receber o médico José Eugênio Dutra Câmara. Hoje ele vem falar para a gente sobre a má digestão. Mas a gente aproveita também, e o convite feito ao José Eugênio é em função de que este é o programa número 50 do nosso Saúde em Foco, que é desenvolvido pelo canal Barbacena Online e o canal BOL no YouTube. José Eugênio, seja bem-vindo, e nesse momento que é importante para nós alcançarmos aí a marca de 50 gravações, 50 programas de entrevistas. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com o número emblemático deste 50ª apresentação do seu programa de saúde, que tem uma abrangência nacional, fora do Brasil, como você me falou, e é muito bacana isso. A primeira entrevista foi no dia 15 de maio, foi com o Arinos, e a gente está quase completando um ano, mas já alcançamos essa marca aí de 50 entrevistas, que é para nós um marco muito importante. Vamos conversar então um pouquinho sobre a má digestão, né? Vamos apresentar primeiro também o nosso entrevistado, porque o José Eugênio Dutra Câmara é um gastroenterologista aqui de Barbacena há 32 anos. É membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, é professor da Faculdade de Medicina aqui de Barbacena e é também o sócio proprietário da Gastroclínica aqui na nossa cidade. Doutor José Eugênio, então, o que é a má digestão e quais são os sintomas? Bom, a má digestão significa aquela sensação de empachamento. A pessoa come e fica cheia, né? A pessoa alimenta o almoço, o jantar, e logo depois que alimenta, não tem que ficar lembrando do almoço, não tem que ficar lembrando do jantar. A má digestão é aquela situação em que a pessoa fica lembrando do que comeu, né? Então, isso é que configura a má digestão. É uma sensação assim, come um bife e parece que comeu um boi, né? E a má digestão, ela faz parte da chamada síndrome dispéptica, né? A dispepsia. A dispepsia é a má digestão e outros sintomas, né? Por exemplo, a sensação de estufamento, né? Do estômago inchado. Também faz parte da dispepsia a chamada saciedade precoce. O que é isso? A pessoa come e fica cheio logo, não termina o prato, deixa a comida no prato. É o que a gente chama de saciedade precoce, que faz parte da dispepsia. Da mesma forma, dor na região do estômago, queimação na região do estômago, fazem parte da chamada dispepsia. Mas um dos principais sintomas da dispepsia é a má digestão, motivo da nossa entrevista hoje. Então, quais seriam essas causas? O que pode causar isso? Sim, uma das causas principais é a chamada dispepsia funcional, né, que tem dois tipos. A dispepsia funcional do tipo dor epigástrica, que simula uma dor na região do estômago, e a dispepsia funcional do tipo desconforto pós-prandial, que é o próprio empachamento. Outra causa também de má digestão é a infecção pelo Helicobacter pylori, né, chamada dispepsia pelo Helicobacter pylori. Uma causa também de má digestão é a diabetes, seja a diabetes mal compensada, mal tratada, né, que está sempre desregulada, ou aquele diabético de longa data. Uma outra causa de má digestão são alguns tipos de gastrite, sobretudo a chamada gastrite atrófica, né, que tem pouco ácido. A úlcera péptica pode dar má digestão. A doença do refluxo, né, que é uma doença extremamente comum, ela pode dar má digestão. E algumas intolerâncias alimentares, né, também podem dar má digestão, sobretudo ao glúten, por exemplo. Então, são várias as causas. As principais são essas. Quando você falou aí em dispepsia, você comentou, né, que a dispepsia funcional, e até disse que existem duas formas. O que seria a dispepsia funcional? A dispepsia funcional é uma doença, assim, um nome, né, que não é muito conhecido no dia a dia, mas ela corresponde a 20 a 30% das consultas na gastroenterologia e bastante também na clínica médica. Ela é extremamente comum. São dois tipos: a dispepsia funcional do tipo desconforto ou empachamento pós-prandial, que significa que a pessoa tem um empachamento, desconforto depois que come, que é a má digestão propriamente dita, e a dispepsia funcional do tipo dor epigástrica, que a pessoa come e sente uma dor no estômago. Então, comer e sentir uma má digestão, e comer e ter uma dor no estômago, né? E se está relacionado a algum tipo de alimento, e se está relacionado, sobretudo, à chamada labilidade emocional, seja ela ansiedade, estado de ansiedade,
transtorno de humor, irritabilidade, depressão, síndrome do pânico, angústia, ou seja, que a labilidade esteja lábil, né? Isso tudo tem um nome, essa doença, chama dispepsia funcional. Ela é funcional porque, aparentemente, o estômago é normal, mas ele funciona errado, ou provocando a má digestão, ou provocando a dor no estômago, né? Muitas vezes é dado como um termo chamado gastrite nervosa, né? A dispepsia funcional do tipo dor epigástrica. O termo até mais conhecido é exatamente esse. Mas é uma das causas principais de má digestão, a chamada dispepsia funcional, e tem uma relação muito grande com a parte emocional, né? E hoje, em época de pandemia, são vários os casos que têm surgido. Na verdade, é uma doença crônica, e que tem a agudização, né? Ela tem atacado muito nessa época de pandemia, onde o emocional, o estresse, está muito alterado, sobretudo nesse ano, né? Agora, você falou também sobre a dispepsia pela bactéria Helicobacter pylori. Como é que é isso? Bom, essa é uma bactéria, é a segunda infecção mais comum do mundo, ela só perde para cárie dentária, e a Helicobacter pylori, ele tem relação com várias doenças, entre elas com a dispepsia, né? A má digestão. Então, às vezes, quando você descobre, através de endoscopia, que o paciente tem essa bactéria, que é uma bactéria que infecta o estômago, e você trata a bactéria, tem de usar antibióticos, às vezes melhora essa sensação de má digestão. Então, quando você trata, e se o paciente fica até 6 meses, pelo menos, sem ter novos episódios de má digestão, provavelmente aquela má digestão, aquela dispepsia está relacionada à bactéria. Mas se ele melhora, mas logo depois volta a ter a má digestão, isso está mais relacionado à chamada dispepsia funcional que a gente acabou de falar. Então, a relação da bactéria com a dispepsia, recentemente, né, o grande estudioso em gastroenterologia, na Itália, o chamado Consenso de Roma, ele é uma coisa recente, determinou que tem uma relação muito grande a má digestão com essa bactéria Helicobacter pylori, que é detectada na endoscopia digestiva. Agora, vamos associar a diabetes à má digestão. Tem alguma correlação entre elas, né? A diabetes pode provocar a má digestão? Sim, a diabetes ela provoca 2 tipos de afecções digestivas, né? A colopatia diabética, né, que são alterações do intestino, e a chamada gastroparesia diabética, né? O próprio nome já diz, o estômago está parado, né? Isso acontece quando o paciente não está com o tratamento adequado, está sempre com a glicemia muito alta, ou mesmo naqueles que têm uma certa regularidade no tratamento, mas são diabéticos de longa data, né? Então, eles podem causar a chamada gastroparesia diabética, que é essa sensação de má digestão, de estufamento, o estômago não contrai. Uma das causas que explica por que a pessoa tem má digestão é a incapacidade motora do músculo do estômago de contrair e esvaziar o estômago, a comida indo para o duodeno e para o intestino. E no diabético isso é afetado, né? Não são todos os diabéticos, evidentemente. Então, a gente que faz endoscopia, às vezes orienta o paciente a fazer o jejum para fazer o exame. Na hora que vai fazer o exame, encontra o estômago cheio de comida. Aí você pergunta depois, mas estava em jejum mesmo? Estava, estou há 8, 12 horas em jejum. Então, isso às vezes acontece muito no diabético, mesmo fazendo o jejum, a comida, e nada impedindo a comida descer, não tem nenhuma obstrução, nada que impeça, está a comida parada lá dentro, a chamada gastroparesia diabética. Isso acontece nos diabéticos, dá uma má digestão. Entendi, interessante realmente. Agora, você falou também a respeito do refluxo, e ele piora a má digestão? Sim, o refluxo, a doença do refluxo, o próprio nome já diz, né? Que é o suco gástrico, que às vezes o próprio alimento, em vez de descer, se ser esvaziado do estômago, ele sobe, o suco gástrico, ele sobe em direção ao esôfago, né? Então, e o refluxo também ocorre com o do próprio bolo alimentar, algumas coisas que a pessoa come e aquilo retorna, né? Foi até já motivo de uma das nossas entrevistas sobre doença do refluxo. Uhum. Então, em alguns casos, o paciente que não trata corretamente, tem um refluxo muito intenso, ele come e a comida fica parada no estômago, ela não quer descer, ela fica querendo voltar. Então, dá aquela sensação de desconforto, né? De ficar eructando, da regurgitação, e, sobretudo, quando ele tem hérnia de hiato, às vezes isso piora, né? É comum, às vezes, o paciente, além do refluxo, na doença do refluxo, tem a chamada hérnia de hiato, que é o estômago um pouquinho mais alto, né? Ele sobe em direção ao esôfago. Isso, sem dúvida, acarreta, em alguns casos, de má digestão. Sobretudo o paciente que tem refluxo e deita à noite. Ele come e logo deita, né? Não precisa ser à noite, depois do almoço, come e vai deitar.
Então, isso aí, a digestão, de fato, ela não é boa, dá uma má digestão, dá uma síndrome dispéptica decorrente da doença do refluxo. Agora, eu queria que você fizesse para a gente a relação da má digestão com o câncer de estômago. Sim, tem algumas variações do câncer de estômago, e um dos cânceres de estômago, uma forma que ele apresenta, é na parte final do estômago, né? Então, o paciente ele tem um estômago um câncer no estômago distal, na parte de baixo do estômago, e onde a comida sai para o duodeno, né? E de lá para o intestino. Então, essa região chamada piloro, que é o canal onde a comida passa, pode estar estreitado pelo câncer. Então, a pessoa come e não tem onde sair essa comida. Então, dá uma sensação de plenitude, fica cheio, come, fica parado. Né? E os outros sintomas do câncer, às vezes, vêm também, né? Como a falta de apetite, o emagrecimento, às vezes o paciente vai tendo anemia, e nem todo câncer dói, alguns cânceres dói. Quando um câncer ulcerado, ele tem dor no estômago, mas algum câncer, quando ele não é ulcerado, ele não traz dor. E o câncer que não traz dor, às vezes o paciente demora para procurar assistência médica. E às vezes o primeiro sintoma que ele tem é a da dispepsia, né? Evidentemente que não é comum isso, não vão achar todo mundo que tem uma má digestão, estou com câncer, né? Não é bem isso que eu quero dizer. Mas a dispepsia, ela pode ser, sim, pode apresentar nos casos, a má digestão nos casos de câncer de estômago, sobretudo quando dificulta o esvaziamento do estômago. É por isso que sempre é importante consultar o médico, fazer os exames necessários, porque assim a gente tira qualquer cisma, resolve qualquer situação. Doutor José Exato. Eugênio, a gastrite e a úlcera, elas causam a dispepsia, né, essa má digestão? Sim, primeiro que o Helicobacter pylori, ele pode provocar gastrite crônica, né? E essa gastrite crônica ser agudizada, né? Entrar em atividade, e Uhum. isso aí traz um desconforto que pode dar uma má digestão. Existe também um outro tipo de gastrite, que também às vezes está relacionado ao Helicobacter pylori ou outras situações, até mesmo autoimune, que é a chamada gastrite atrófica. A gastrite atrófica, ela produz pouco ácido, né? O estômago passa a produzir pouco ácido em algumas regiões do estômago. E às vezes vai dificultando a digestão, porque o ácido ele é importante para a digestão, né? Uhum. Então pode provocar também a má digestão. E a úlcera, sobretudo a úlcera que às vezes incha, né? Dá um edema, ou mesmo estreita a saída do estômago, ou no duodeno, que é o prolongamento do estômago em direção ao intestino, pode dificultar o esvaziamento do estômago e dar uma dispepsia, né? Então, são situações que podem acontecer também a má digestão em gastrite e em úlcera. Então, a gente pode associar tudo isso, pode dizer que a alimentação desregrada também vai provocar a má digestão? Sim, a alimentação ela depende muito não só de quantidade, como da qualidade, né? Então, evidentemente, com a quantidade, a pessoa come demais, né? Isso aí, o estômago vai ter uma digestão mais lenta, né? E vai provocar, então, um empachamento, né? Sobretudo se é portador de alguma dessas doenças que a gente já citou. Com relação à qualidade, por exemplo, alimentos muito gordurosos, evidentemente, que têm uma digestão mais lenta, né? E aqueles pacientes que têm a chamada intolerância alimentar, a determinados alimentos também podem provocar a má digestão. Por exemplo, a sensibilidade ao glúten, né? Ou mesmo o portador de doença celíaca, que é uma doença mais grave relacionada ao glúten, eles têm uma dificuldade de digestão se consumirem uma quantidade exagerada do glúten, né? Que está presente, sobretudo, na farinha de trigo. A outra intolerância alimentar que pode dar má digestão, que dá muitos gases, dá muito eructo, muito arroto, né? É a intolerância à lactose, né? Que são derivados do leite, leite e derivados. Também a intolerância à frutose em alguns alimentos podem provocar, não é só má digestão que essas intolerâncias provocam, é uma situação grande de sintomas, sobretudo os intestinais, mas podem provocar também sintomas altos, né? Que a gente chama no estômago. A intolerância à rafinose está presente em alguns legumes, verduras, também podem provocar má digestão. Claro que essas intolerâncias, né, a rafinose, ao glúten, lactose, frutose, os sintomas predominantes são mais intestinais, mas podem provocar também má digestão. Entendi. Bom, então a última pergunta que eu queria fazer é sobre o tratamento da má digestão. Como é que ele é feito?
Bom, primeiro, quando você consegue comprovar que essa má digestão está relacionada a alguma dessas doenças que eu citei, você deve tratar essas doenças, né? Ou seja, você vai tratar a má digestão lá na sua causa, lá na sua origem, né? No caso da diabetes, por exemplo, é fundamental você melhorar a glicemia desse paciente, né? Se tem o Helicobacter pylori, deve erradicar o Helicobacter pylori, matar a bactéria, né? Se é portador de dispepsia funcional, além dos cuidados de alimentação, deve-se também tratar a parte emocional, né? Isso é muito comum, é uma doença muito comum, a dispepsia funcional, entre aspas, em alguns casos, o que a gente chama de gastrite nervosa, né? Outras situações também é que para melhorar esse esvaziamento do estômago, você tem alguns medicamentos chamados procinéticos, né? São bons medicamentos, não são ótimos, mas são bons. Tinha um muito bom que teve que sair de fabricação porque ele começou a dar efeitos colaterais no coração, aí deixou de ser bom e passou a ser péssimo, mas era um bom medicamento. Se a pessoa é portadora de doença relacionada ao excesso de ácido, né, como a doença do refluxo, então o paciente pode usar os chamados inibidores da bomba de próton, esses que terminam em prazol, né, são vários tipos, né, ajuda também em alguns casos de má digestão, né? E o principal são cuidados de alimentação, ter cuidado com o que come. Então, se você detecta que você tem problema com o glúten que provoca má digestão, você não deve ingerir o glúten. E assim, em outras situações de intolerância alimentar. Alguns chás, tem pessoas que gostam de tomar chá de erva cidreira, chá de espinheira santa, são chás que dão um conforto para o estômago, né? Eu não sou absolutamente... eu contrario isso porque faz sentido, né? A gente não precisa ser rigoroso e achar que só remédio melhora as coisas, né? Então, o tratamento ele é variado, depende da causa da má digestão, tá? Eu estava esquecendo as chamadas enzimas digestivas, né? Existem doenças correlacionadas à má digestão, doenças menos comuns, como doenças do pâncreas, por exemplo, que as enzimas digestivas ajudam no tratamento da má digestão. Ou mesmo quem não tem doença do pâncreas, essas enzimas também ajudam no tratamento da má digestão, né? De maneira que depende muito da causa, né? E da adesão correta do paciente naquilo que é principal, que é nos cuidados de alimentação. Assim como a doença do refluxo, a má digestão, seja nas suas mais variadas causas, é fundamental ter um regramento de alimentação e, às vezes, se acompanhar com um nutricionista, com um nutrólogo, né, que são os profissionais adequados, profissionais competentes para ajudar nisso. O gastroenterologista ele apenas sugere, encaminha e orienta. O profissional adequado para controle de alimentação, sem dúvida, que são os nutricionistas e, dentro da medicina, os nutrólogos, né? É claro. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui nesse momento, que é especial para nós, realmente, por completarmos aqui 50 entrevistas. Muito obrigado, Ricardo. E, mais uma vez, meus parabéns pelo seu o empenho em auxiliar a população em geral, trazendo informações sobre saúde, né? Prevenindo doenças. Quando a gente previne doenças, a gente não precisa tratar da saúde. E o seu canal, o canal BOL, faz isso com muita competência, com temas muito interessantes e, sobretudo, com acesso, com a linguagem que qualquer pessoa entende. Então, está de parabéns e pode contar conosco. Muito obrigado, viu? Obrigado, nós é que agradecemos, então. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.